Olá, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Papo Teológico. No vídeo de hoje, eu quero falar com você sobre percorrendo com fé e perseverança a carreira que nos está proposta. Olá, querido irmão e irmã. Hoje eu quero meditar com você sobre percorrendo a carreira que nos está proposta, com fé e perseverança, marca da igreja. Perseverança é marca, a igreja persevera desde o seu início. Persevera na palavra de Deus, doutrina dos apóstolos, persevera na comunhão, no partir do pão, mesa do Senhor e nas orações. Então, igreja cristã, no vídeo passado eu falei sobre não deixar de congregar e mostrei alguns motivos, porque se você deixa de congregar, você não faz parte do corpo de Cristo. Já citei alguns falam, você deixa de perseverar, você para. Então, veja o vídeo anterior para você entender melhor do que eu estou dizendo. E hoje eu quero dizer com você, meu irmão, minha irmã, para percorrermos a carreira que nos está proposta, firmemente com fé e perseverança. Hebreus capítulo 12 vai estar falando esse texto. Lembra o contexto de Hebreus? Eu falei no vídeo passado. O autor de Hebreus ele escreve essa carta porque a igreja estava sendo perseguida pelos judeus. O primeiro grupo que perseguiu a igreja foi os próprios judeus. Nós vimos lá na morte de Estevão, foi quase 30 anos antes de escrever a carta aos Hebreus, né? Foi os judeus quem perseguiram e mataram. Depois vem a perseguição do Império de Roma e os judeus já estavam nessa época denunciando os cristãos. Ah, lá tem um cristão lá, o cristianismo está sendo perseguido. E alguns irmãos judeus do primeiro século estavam sendo presos. Imagine chegar na sua casa, sai, você vai para a prisão. Tudo que você tem, deixa só porque você é cristão. Você tem essa fé, irmão? Você realmente é crente? Você já parou para meditar isso? Você realmente ama a Deus? Então alguns irmãos estavam passando por isso. Alguns deixavam de congregar por isso. Hoje deixam de congregar por qualquer coisinha. Então, sai e é preso. Outros irmãos estavam sendo mortos simplesmente por ser cristão. E o autor vem então, ai, coitadinho de vocês, gente, se escondam. O que o autor fala? Com perseverança, ousadia, continue correndo. O autor faz no capítulo 11 de Hebreus a galeria dos heróis da fé. Para falar do sofrimento da vida. Meu irmão, minha irmã, todos nós passamos por momentos de sofrimento. Passamos por momentos de perseguições por causa da fé em Cristo. Se não passamos isso, tem alguma coisa errada. Todos nós passamos por isso. Mas não devemos deixar de congregar com isso. Kevin Husser, por exemplo, um grande teólogo, escritor, ele diz que a um pastor, vamos supor, um teólogo sem igreja, é uma alma penada. Jonas Madureira diz, longe de mim, deixar de congregar, de fazer parte do corpo. Pela igreja somos exortados, consolados, nos alegramos, nos entristecemos juntos, mas também nos sorrimos juntos e somos caminhados em mesma comunhão. Não devemos deixar de parar de correr a carreira por causa de frustrações da vida, querido irmão, querida irmã. O autor de Hebreus vai citar então a galeria da fé, tantos homens e mulheres de Deus que foram ali pela fé. A Bíblia diz no verso 32 que o mundo não era digno deles, o mundo não era digno desses homens. Eles morreram sem alcançar a promessa, que a promessa é Cristo, né? Mas esperando com fé para que eles sem nós não fosse aperfeiçoado. Depois de tanto sofrimento, nesse contexto de sofrimento, perseguição, ameaça de morte, o autor dos Hebreus vem e fala, no verso do capítulo 12, né? Portanto, irmãos, visto que temos rodeado tão grande número de testemunha, leia o capítulo 1 na sua casa, capítulo 11, né? Desembaraçemos de todo o peso e pecado, todo embaraço e pecado. Então, todo cristão ele não deve viver na prática do pecado. Deixa o pecado de lado, deixa as práticas pecaminosas, deixa tudo aquilo que quer te impedir de congregar, impedir de caminhar junto, deixa isso. E corramos com fé e perseverança a carreira que nos está proposta. De que maneira você e eu podemos correr a carreira, meus irmãos? Nós devemos olhar firmemente para Cristo. Você não pode parar, e você não vai parar porque o autor da sua fé é Cristo, verso 3. Verso 2, olhando firmemente para Cristo, autor e consumador da nossa fé, pelo qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo a ignomia, e está está sentado à destra do trono de Deus. Não devemos deixar de congregar, não devemos parar de percorrer a carreira, queridos, porque Cristo é o autor da nossa fé, é o consumador da nossa fé. Não, você e eu não podemos parar no caminho por causa de tristeza, por causa de angústia, porque decepção de vida. Muitos param de ir na igreja, de congregar, de cultuar a Deus, por causa, o pastor adulterou, membro mentiu, a igreja está cheia de adultério, de pornografia, fornicação. E se você olha para pessoas, eu vou falar o que eu disse no vídeo anterior, procure a igreja mais próxima da sua Bíblia, mas pare de olhar defeito de pessoas. Olhe para Cristo. Quando você começa a olhar para os pecados de pessoas que estão dentro de igrejas, e não é porque está na igreja que é salva, mas estão dentro de igrejas, e o salvo também pode vir a tropeçar, mas vai se arrepender. Quando você começa a esfriar a fé. Você deve percorrer com fé e esperança, queridos, olhando para Cristo.
Olhe para a história da igreja, olhe para o passado. Irmãos sofreram, irmãos foram mortos por traduzir a Bíblia, irmãos foram mortos pela fé em Cristo, irmãos profetas do Antigo Testamento foram cerrados, o Isaías foi cerrado ao meio por causa da fé no Messias, apontando, olhando para Cristo. Bartolomeu, o apóstolo de Cristo, foi esfolado vivo e depois decapitado. André, apóstolo, crucificado em X. Pedro, segundo a história da igreja, crucificado. Olha quantos irmãos sofreram. Olhe para você, deixe todo o embaraço e pecado. Tira todo o embaraço e pecado e siga firmemente a carreira. Nós temos uma carreira, um alvo, um foco. O nosso alvo é Cristo, é a glória, a eternidade com Ele, a redenção eterna após a ressurreição dos mortos, quando Ele vir buscar a sua igreja. Então, meu irmão, não pare na caminhada. Olhe para Cristo, olhe o que Ele fez. Além dele ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o Rei do Universo, Ele também suportou a cruz. Você não deve parar na caminhada por causa do sofrimento, porque profetas e irmãos do passado sofreram. Cristo sofreu e suportou a cruz. Olha o verso 3. Então, considere isso. Considere atentamente. Você está sofrendo? Está com angústia por causa da fé em Cristo? Está passando perseguições? Estão te proibindo de alguma coisa? Estão caçando a sua vida? Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fastigueis, para que não desanimemos em nossa alma. Queridos, os sofrimentos dessa vida presente, as angústias, as perseguições, são para nos lembrar que a nossa vida não é aqui, mas sim na eternidade com Cristo, em um novo céu, nova terra, em corpo glorificado. Portanto, não pare de correr a carreira que está proposta. Olhe firmemente para Cristo Jesus. Olhe quem é Cristo. Você sabe quem é Cristo. Olhe o que Ele fez pela sua igreja. Ele é o resgatador, ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor. Ele sofreu, Ele morreu, mas Ele ressuscitou por nossos pecados, para nos resgatar, nos livrar, perdoar os nossos pecados. Corra a carreira que está proposta. Me caluniaram, eu não vou na igreja porque os líderes da igreja mentiram contra mim. Procure uma igreja mais próxima da sua Bíblia. Eu parei na caminhada da fé, eu virei um picareta, um tranqueira por causa disso. Volte a Cristo. Não deixe de cultuar, de congregar, não deixe de viver a fé em Cristo por causa de perseguição. Olhe somente para o Senhor Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da sua fé. Não deixe de congregar, não deixe de cultuar, não pare na carreira. Não tropece. Nós temos uma grande maratona pela frente, meu irmão, minha irmã. A vida que é tão breve aqui é curtinha, um espaço de tempo, não se compara, Paulo fala em Romanos 8, não se compara com a glória que é viver, uma eternidade. Então, meu irmão e minha irmã, não pare na caminhada. Corra ela com fé e perseverança, olhando para Jesus Cristo. Está fraco? Está com angústia? Está com dor na alma? Olhe aí mesmo onde você está, clame o nome de Jesus. Confesse, Senhor, não estou conseguindo mais caminhar, me ajude, olhe para Cristo. Olhar para Cristo é, Senhor, é você declarar total dependência dele. Nós só podemos completar a carreira com alegria quando confessamos que temos total dependência de Cristo. Lembramos que Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.